Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai estar falando em como criar o nosso próprio controller do zero e a gente vai fazer uma brincadeira, vou pedir permissão para fugir um pouco do tema de filme para entrar num exemplo apenas para demonstrar a ideia das funções e dos verbos e das rotas e subrrotas, tá? Vai ser bem curtinho e a gente já volta para o nosso tema, que é o tema de filmes, conectando com o banco de dados e tudo mais. Então, foi legal quando a gente viu aqui a API Weather Forecast, ela foi muito legal, mas está na hora dela ir embora, né, dela dar tchau. Então vou apagar ela aqui do controller, porque ela não é mais necessária. A gente usou ela apenas para as explicações iniciais, assim como o modelo também, Weather Forecast, que eu vou apagar. E pronto, agora a nossa API está sem rota nenhuma, né? Então a API está seca, não tem rota nenhuma. O que eu vou fazer é criar então um controller aqui dentro. Eu vou clicar com o botão direito aqui em Controller e vou escolher a opção New C# Class. Essa opção só aparece porque a gente instalou aquela extensão C# Extensions, tá? Se não instalar ela, não aparece. Então, eu vou chamar aqui de calculadora controller, o nome da nossa classe, e ele cria assim, né? Faltando um monte de coisa. Então vamos começar a configurar essa classe do zero, tá? A gente cria esse objeto igual a gente criava os objetos normalmente, as funções aqui dentro, tudo repete igual. Só que a gente percebe que tem um namespace que está falando que o nosso objeto está dentro da pastinha controllers, né? Que faz parte do projeto API Filmes. Beleza. Então, em cima do controller, aqui do namespace, eu vou fazer algumas importações bases, tá? Quais são as importações bases? System, depois system.collections, system collections generic, system link, e aí agora a gente entra nas principais, que são as referentes a controller, tá? Então vou dar um using microsoft.aspinetcore.mvc. Essa é a extensão aqui que a gente vai utilizar para poder aparecer o controller base aqui e os atributos que vão ficar aqui em cima, tá? Essas outras importações é para a gente conseguir usar as variáveis primárias, usar lista, fila, pilha, usar as funções lambda, enfim, são importações padrão, tá bom? Então vamos lá. Vou marcar a minha classe primeiro como API Controller. Então, coloquei o atributo aqui em cima. E também vou falar que é uma rota, sendo que essa rota, entre parênteses aqui, entre aspas, eu vou falar que ela vai... O nome dessa rota é o nome que tiver antes do controller, ou seja, o nome da rota vai ser calculadora. Quando eu coloco esse controller entre colchete, o próprio .NET Core sabe que eu estou falando que eu quero pegar o nome antes do controller para ser o nome da rota, tá? Controller. Ou eu poderia, se eu quisesse, vir aqui e escrever calculadora. Calculadora. Pronto, é a mesma coisa, tá? Mas eu vou deixar o padrão, que é deixar como controller. Muito bem, agora que eu estou aqui, eu vou criar a função de somar. Então vamos lá. Muito bem. Então aqui eu criei a minha função de somar, ela recebe 2 ints, eu somo e retorno aqui também um int, que nesse caso é o R. Beleza, estou aqui com meu controller, já está configuradinho aqui bonitinho, deu os imports, deu o controller, tal. Vamos subir para ver o que acontece? Vamos. Então, Ctrl apóstrofo .NET Run. Ele vai subir a API, eu já vou abrir o Postman, então subiu a API. Lá no Postman eu posso agora abrir uma aba nova e continuo aqui no Get, vou chamar aqui, vou pegar aqui do ladinho para me ajudar aqui na digitação. Vou colocar aqui, ó, calculadora, certo? Calculadora. Na hora que eu mando enviar isso aqui para a API, olha o que acontece. Não volta nada, né? Tá vindo zero. Por quê? Por quê? Porque a minha API, eu não marquei essa função aqui com o verbo. Eu não sei que essa função aqui está atendendo ao GET. Então o que eu preciso fazer?
vou derrubar a API e agora eu vou marcar essa função para atender no verbo get. Então, http get dela. Pronto, agora eu estou vinculado, olha que legal. Agora sim eu fiz o vínculo, agora essa rota junto com essa minha função, com esse verbo, está bem configuradinho. Então vamos subir de novo a API. E vai subindo aqui, beleza. Subiu, eu vou executar. E olha que interessante, na hora que eu executo, deu 0 de novo, mas dessa vez o porquê é diferente, né? Por que que tá dando 0? Porque a função aqui get somar, ela recebe 2 parâmetros, né? E eu não estou passando parâmetro nenhum aqui para ela. E mesmo assim a função está sendo ativada. Por quê? Porque ela está considerando, já que eu não estou passando os parâmetros, os valores que vão ser enviados para esses parâmetros são os valores padrão, o valor default. E o valor default do int é 0. Então ele vem 0 mais 0 dá 0. Como que eu posso resolver isso? É só eu usar os parâmetros de URL agora. Então, ó, coloco uma interrogação aqui, nome do parâmetro não é A e o outro é B, então é justamente aqui que eu vou usar. Ó. A vai ser 10 e o B vai ser 20. Né? Então, ó, o E aqui, igual a gente viu, e 20. Quando eu dou um Enter agora, né, ou Send, que é a mesma coisa, eu vou começar a usar Enter, mandei executar, olha aqui a resposta. A resposta veio um int que é 30. E aí, funcionou bonitinho? E se eu mandar só o A? Bem, aí o B vai estar com o valor 0. E aí ele volta só 10, porque 10 mais 0 é 10, né? Muito bem, olha que legal que a gente acabou de ver. E se eu quisesse usar rota de parâmetro de rota? Porque lembra, esse daqui da interrogação e dos parâmetros aqui é parâmetro de URL. E se eu quisesse fazer assim, ó, barra 10, barra 20. Ó, quando eu executo, não vem nada. Por quê? Porque não tem nenhuma função que está escutando nessa rota aqui, ó, com esses parâmetros de rota. Então, como que eu faço isso? Eu poderia configurar isso assim, ó. Eu venho aqui no meu get e vou abrir aqui os parênteses e aqui, olha, aqui que tá, é aqui que mora todo o segredo, tá? Aqui nesse get. É aqui que eu vou passar o parâmetro de rota. Então, quando é parâmetro de URL, não precisa fazer nada. É só jogar a variável aqui e tá valendo. Você viu que é facinho. Agora, quando é parâmetro de rota, eu já preciso utilizar do atributo http get aqui. E aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou falar que o primeiro parâmetro tem que ficar entre chaves, né? Que é o A. E aí eu vou dar uma outra barra para passar o segundo parâmetro, que é o B. Então, não pode colocar só A e B. Tem que colocar entre chaves. Se eu não colocar entre chaves, vai dar ruim. Então, olha só o que vai acontecer agora quando a gente executar isso. Então, eu vou vir aqui, vou derrubar a API, Ctrl C, vou subir de novo para pegar essas alterações que eu fiz. Está subindo a API, subiu a API, e agora, quando eu tento executar, vamos supor, do jeito antigo, ó, passando como parâmetro de URL, ele já dá errado. Agora, se eu vier como parâmetro de rota, ó, 10, né, e 20, quando eu executo, aí dá 30, né? Então dá certinho. Mas olha que interessante, quando eu mando só 1, aí não volta nada. Por quê? Porque quando é parâmetro de rota, todos os parâmetros têm que estar definidos, senão ele não acha. Você viu que quando é parâmetro de URL, ele põe o valor 0 lá e resolve. Mas como esse daqui é parâmetro de rota, ele não achou essa rota que tem, ó, calculadora barra um número barra outro número. Essa é a rota com os dois parâmetros aqui de subrota. E aí, como não tem nenhuma função que está vendo alguma subrota, né, algum parâmetro de rota que só tem o A, então nada é executado. Ele não põe aqui para você um 0 e segue o jogo. Então você viu que ele é um pouquinho mais chato. Por isso a gente vai optar por utilizar a nossa outra abordagem, que são os parâmetros de URL, tá? Então, vou tirar isso daqui e a gente vai usar parâmetros de URL. Dessa forma fica mais fácil, a gente só vai, para executar isso daqui, aquilo que a gente já falou, né? Mas se eu quisesse colocar uma outra função, a função de multiplicar, por exemplo. Então,
fazer aqui a função. Então tá aí, ó, função. Vou marcar ela como HTTGet, a gente já viu que tem que marcar, porque a gente está utilizando por enquanto a ação get. E pronto, né? Tá aí. E agora, como que eu faço para executar essa função ou a somar ou a multiplicar? Vamos ver? Então, ó, matei a API, Ctrl C, subi de novo. Vai subir. Tá subindo aqui a API. Pronto, subiu. Agora, olha aqui. Quando eu venho aqui e tento passar os parâmetros A e 10, né? A com valor 10 e B com valor 20, na hora que eu executo, olha o que vai acontecer. Erro. Deu um erro. Por que que deu erro? Ué, eu não passei certinho. Por que que deu erro? Olha aqui a mensagem do erro. Leia sempre os erros. E principalmente as primeiras linhas. O que ele está falando? Ó, erro de exceção, né? Uma exceção que deu um problema de ambiguidade. O que significa isso? Ó, a solicitação, o request, ele encontrou mais de uma função. Endpoint, vamos falar que é a função. Ele encontrou mais de uma função para essa mesma rota. E é verdade, porque ó, a nossa rota principal é calculadora. Tá aqui, ó, calculadora, que é o controller, é o próprio controller. E aí eu tenho dois verbos, gets, atendendo na mesma rota. Olha que interessantíssimo isso. Eu tenho dois verbos, dois gets, atendendo na mesma rota. E agora? Agora é impossível da API saber qual rota que ela vai executar. Ela não sabe se é de somar ou de multiplicar. As duas estão na mesma rota. Eu tenho dois verbos falando o mesmo assunto, duas funções aqui, ó, duas funções iguais falando o mesmo assunto. E aí ele falou, olha, não sei, não consigo resolver isso. E de fato é impossível resolver isso. O que a gente faz quando acontece isso? Eu preciso agora utilizar da estratégia de fazer uma subrota para um dos dois. Porque aí quando eu faço uma subrota, eles já vão estar num assunto diferente. E aí eu posso usar o mesmo verbo, HTTGet, só que por que vai dar certo? Porque cada um vai estar numa rota ou num nível de subrota diferente. Eu vou fazer isso por multiplicar. Eu vou falar que o multiplicar e a rota a gente passa aqui ó, no mesmo lugar onde a gente passava o parâmetro de rota. A diferença é que agora não vai ficar entre as chaves. A subrota ela vem aqui com um nome fixo. Pronto. Isso aqui não é um parâmetro. O parâmetro está entre as chaves. Isso aqui é a subrota. Então o nome dessa subrota é multiplicar. Vamos executar agora e ver como fica? Ó, .NET Run. Subiu. Agora, vamos lá para a API. E quando eu executo essa daqui, ó, eu estou na rota calculadora, né, que é a primeira rota, é a rota do controller. Quando eu executo, volta o quê? 30. Porque agora ele conseguiu achar. Ó, quem está na rota principal é o somar. Tá vendo? Rota principal é o somar. Quem está na subrota é o multiplicar. Então, o que eu faço aqui? Tranquilo. Eu venho aqui depois do calculadora, mais uma barra, subrota, multiplicar, e aí passo os parâmetros. Ó. Aí segue a mesma coisa. Ó. Passo os parâmetros e vou que vou. Ó. Quando eu executo, então ele deu 200. Por quê? 20 vezes 10, 200. Então dessa vez ele não deu rota ambígua, porque cada verbo get está numa rota ou subrota diferente. Está num nível de rota diferente. E aí por isso que deu certo. Agora, como um está na rota principal e o outro está na subrota multiplicar, eu consigo achar os dois e passar os parâmetros bonitinho. Você viu que incrível? Se eu quiser fazer a divisão, posso também, mas eu coloco no nível de subrota divisão. Por exemplo, eu vou fazer aqui, ó. Então, divisão. Chamo minha função aqui de divisão, né? E faço agora A dividido por B, certo? Então tá aqui. Vou parar a API, subir de novo. Pronto. Agora a gente vai testar essa subrota divisão. Então, quando eu executo essa daqui, ó, continua dando 200, né? E quando eu faço agora, chamo aqui a subrota divisão e passo 10 e 5.
quando eu executo dá 2, né? Que é a resposta. Legal? Então, por enquanto, a gente percebeu coisas muito legais aqui, né? Vou apagar a rota de divisão. A gente percebeu coisas extremamente importantes de rota, subrota, nesse exemplo da calculadora. Por enquanto, você percebeu que a gente não está trabalhando ainda com formato de JSON, né? Nem para resposta e nem para entrada, nem para o parâmetro de corpo e nem para a resposta da API. Por quê? Porque a gente só está trabalhando por enquanto com tipos primitivos, ó. Recebe int, volta int e tudo mais. No próximo vídeo a gente vai trabalhar um pouco mais com JSON e entender como que a gente cria um modelo JSON aqui no C# que vai ser depois transformado em JSON aqui no modelo universal, que é o modelo do mundo da API que repousa no protocolo HTTP. Legal? Então espero que você tenha gostado, tenha entendido o passo a passo para criar um controller do zero, as importações, as funções que ficam vinculadas a um verbo e não podem ficar dois verbos iguais no mesmo nível de rota. Por isso que a gente criou uma subrota aqui para a função multiplicar. Legal? Então abraço todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo.